Eu quero dizer, meu irmão, que eu te amo muito e nunca vou te deixar. Ricardo, mais velho, não dando muita importância, e disse para ele: o que deu em você, moleque? Que conversa besta é essa de amar? Quer calar a boca e continuar jogando? Os dois continuaram jogando a tarde inteira até anoitecer. À noite, o senhor Jacó, pai de ambos, estava muito chateado porque não tinha ido bem no trabalho, estava exausto, mal-humorado. E ao entrar, Jacó olhou para Júlio, Júlio sorriu e disse: olá, papai, eu te amo muito, não quero nunca me separar do senhor. Jacó, no auge do seu mau humor, do seu estresse, disse com as palavras ásperas: que besteira é essa, menino? E a dona Joana, a esposa do Jacó, mãe do Júlio, olhou para os garotos e percebeu que ele estava um pouco triste. Foi procurá-lo e ele estava lá no cantinho do quarto, porque o pai foi muito ácido com ele. E a dona Joana, muito espantada, começou a enxugar as lágrimas do Júlio, porque o Júlio estava chorando. Júlio olhou para a mãe com uma expressão triste e lhe disse: mãe, eu te amo muito e não quero nunca me separar da senhora. Dona Joana sorriu para o filho e disse: meu amado filho, ficaremos sempre juntos. Júlio sorriu, um beijo na mãe e foi se deitar lá no quarto do casal. Ambos estavam se preparando para deitar. Dona Joana perguntou para o marido Jacó: Jacó, Júlio está meio estranho hoje, você não acha? Jacó, muito estressado com o trabalho, disse à esposa: esse moleque só está querendo chamar a atenção. Deita e dorme, mulher. Então todos se recolheram, todos foram dormir sossegados. Às 2h da madrugada, o Júlio se levanta, vai ao quarto de seu irmão Ricardo e fica observando o irmão dormir. Para isso ele acendeu a luz. Ricardo, incomodado com a claridade, acorda e grita com o Júlio: seu doido, louco, apaga essa luz e me deixa dormir. Júlio, em silêncio, obedeceu ao irmão, apagou a luz e se dirigiu ao quarto dos pais. Chegando ao quarto de seus pais, acendeu a luz e ficou olhando para os seus pais. Jacó acordou e perguntou: filho, o que aconteceu? Júlio, em silêncio, só fez assim: não aconteceu nada. E o pai diz, irritado: então, o que você quer, seu moleque? Júlio continuou em silêncio. Jacó, muito irritado, berrou com Júlio: vai deitar, seu doente! Falou! Júlio apagou a luz, o quarto, dirigiu-se ao quarto, deitou. Na manhã seguinte, Jacó iria trabalhar, a dona Joana levaria as crianças para a escola. Mas Júlio não se levantou. Então o senhor Jacó já estava muito irritado com Júlio desde ontem. E bufando, entra no carro e grita: levanta, seu moleque vagabundo! Júlio não se mexeu. Então Jacó avança sobre o garoto, dá um puxão no arranco só.
da coberta do menino e prepara a mão para dar uma ofertada no filho, Júlio. Mas percebe que o Júlio estava com os olhos fechados e estava pálido. Jacó, assustado, desesperado, grita chamando a esposa e o filho Ricardo. Infelizmente aconteceu o pior. Júlio estava morto, sem qualquer motivo aparente. A dona Joana, desesperada, abraçou o filho morto e não conseguia fazer nada a não ser chorar. Ricardo, o irmão mais velho, desconsolado, segurou firme a mão do menino, já frio, chora. Jacó entra em desespero, pai, soluçando com muitas lágrimas. Jacó então pegou um pequeno pedaço de papel que estava na mão do Júlio. O Júlio estava morto, mas tinha um papel na mão, amassado. E Jacó pegou o papel que estava na mão do Júlio e foi ler, e estava escrito isso: outra noite Deus veio falar comigo através de um sonho e disse-me, apesar de amar minha família, teríamos que nos separar. Eu não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. Ele escreveu. Gostaria que ficasse claro apenas uma coisa: Ricardo, não se envergonhe de amar o teu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo, porque ela sempre estava ali intermediando. Papai, o Senhor de tanto trabalhar se esqueceu de viver. Eu amo todos vocês. Queridos, como ser uma família abençoada? Nessa ilustração, nós observamos que o menino percebia uma frieza em sua família. O seu irmão preferia jogar do que receber uma palavra de afago, de amor. Eu te amo. Para com essa besteira de amor. Hoje, nós queremos conversar sobre família. Eu sou casado há 55 anos. A minha filha caçula, que o pastor teve com ela esses dias, está com 51 anos de idade. E a minha filha primogênita está com 54. E nós sabemos que quando um dia Davi começa a reinar, posso tirar aqui? Ele começa a reinar e ele procura uma coisa muito importante, um móvel chamado arca, e não está no devido lugar. Então ele fica sabendo da história. A história antes dele começar a reinar. E eu tenho que falar isso porque nós precisamos ter a nossa arca em casa. Para o sustento da família, a arca aqui é Jesus. Jesus é a nossa arca, a nossa segurança, o nosso baluarte. Então tinha uma pessoa que era responsável pelo sacerdócio. Ele tinha 2 filhos, e esses filhos não eram muito cuidadosos com as coisas de Deus. Então, irmãos, veio uma guerra dos filisteus, e os filisteus continuam atacando, porque a palavra Palestina significa terra dos filisteus. Os palestinos lá são exílios de filisteus. Eles atacaram Israel, mataram um caso de gente naquela época, e levaram a arca. Porque essa arca foi o seguinte: vamos supor que teve 2 batalhas, uma de manhã que os filisteus começaram a ganhar. Obrigado. Eles começaram a ganhar. Os filhos de Eli,
Ficou pegado num trunfo. Bom, agora nós vamos vencer essa batalha. Pegou a arca e foram levando a arca, fazendo uso supersticioso. É como alguém que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas ele não obedece os mandamentos de Deus. Ele lê, mas não entende, não compreende, não faz a vontade de Deus. Então, naquela tarde, os filisteus tiveram uma vitória tremenda, levaram a arca presa. Quando a arca chegou na casa de Dagon, lá começou a ter desgraça. Olha bem, começou a ter desgraças. E até Dagon ficou sem braços, sem perna, sem cabeça. E eles colocavam tudo no lugar e chegaram a uma conclusão: temos que devolver essa arca, porque ela está servindo de maldição aqui. Interessante, não é? Eu gostaria que os irmãos, por isso que eu quero fazer um fechamento exatamente com relação à família. Nós precisamos devolver. Mas e agora? Qual é o expediente que nós devemos tomar? Irmãos, o nosso expediente está exarado, está aqui na palavra de Deus, como nós devemos agir. Então o que eles fazem? Usa uma maneira supersticiosa. Pega vacas com crias novas, atrela um carro sobre rodas e leva a arca, leva ainda tumores, que os homens estavam tendo hemorroidas, e tinha também ataque de ratos. Então fizeram tumores de ouro, ratos de ouro, colocaram junto da arca. Aquele tempo era tempo da cega, da colheita. Os israelitas estavam colhendo quando os bois entraram puxando a arca. Os filisteus cutucaram os bois para entrar lá e fugiram. E quando a arca chega ali no arraial de Israel, eles estavam colhendo. Eles ficaram felizes e pegaram a arca, e eu não tenho tempo suficiente para entrar em detalhes, levaram para a casa de Abinadab. Lá na casa de Abinadab, a arca ficou 20 longos anos e alguns meses. Eu quero pegar uma conta redonda, 20 anos. Durante 20 anos, o que aconteceu na casa de Abinadab? Nada de mal e nada de bom. Tá bom para você? Tá bom? Não está acontecendo nada de bom, mas também nada de mal. Será que é isso que nós queremos? Hein? Não, nós precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos desenvolver na fé, na graça, no conhecimento, precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos das bênçãos de Deus, de ter as revelações, de ter as visões. O homem, a mulher de Deus, precisa ordenar na sua casa qual é o direcionamento do Espírito Santo. O que acontecia? A arca estava ali no canto, empoeirada. Eles não estavam ligando para ali. Sabe que tem muito crente com a Bíblia aberta no Salmo 91? As páginas estão amareladas. Ela não tem nenhum valor. A Bíblia Sagrada só tem valor, como diz o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Se ela ficar aberta no Salmo 21, ou Salmo 91, Salmo 90, não importa, não tem valor algum. Essa palavra só tem valor quando você pratica, quando você vive a palavra. Eu, quando não leio a Bíblia, me dá coceira, porque eu vivo na palavra. Já andei a Europa quase toda a convite pregando por causa da palavra de Deus. Eu tenho minha formação lá no IBP, fui diretor do IBP, junto com Gilberto Malafaia, junto com o pastor Bernardo Johnson e tudo mais. Já dormem no Senhor todos eles. E nós estamos aí com 75 anos e eu não consigo deixar de ser crente, não consigo deixar de ser pastor, não consigo, sabe por quê, irmãos? Eu não nasci filho de Helena Sintra de Oliveira para povoar o inferno. Eu
nasci para povoar o céu, pelo céu e pelo céu. E se alguém me confirmasse que o céu não existe, eu seria a pessoa mais desgraçada desse planeta, desse mundo, porque eu acredito no céu. Quando eu tinha 7 anos de idade, meu pai estava orando de madrugada, eu tive sede e levantei para lá no filtro de barco, de filtro que tem 3 velas dentro, aquela vela branca, que meu pai enchia a mão de açúcar e limpava a vela no filtro, né? Limpava assim. E eu fui devagarinho para não fazer barulho. Quando eu passei na porta do quarto do meu pai e da minha mãe, eu senti um gemido. 7 anos de idade, me assustei, voltei e fiquei bem perto da porta. Meu pai não trancava a porta e eu vi que tinha uma poça de lágrimas em volta do rosto do meu pai, de joelho. E eu fiquei ali, perdi até a vontade de beber água. E quando meu pai terminou de orar, ele veio na minha direção: Isaías, o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu tinha vontade de beber água, e eu passei aqui e vi que o senhor estava chorando. Por que o senhor está chorando? Meu pai disse: saudade do céu, meu filho. Como pode alguém ter saudade de um lugar que ele nunca foi? Mas ele já leu essa palavra, diz que tem luz de ouro, ouro de jaspe, de cristal. Aleluia! E a gente fica com saudade do céu. Se alguém me garantir que não existe céu, para que eu sou crente? Por que eu participo da ceia? Porque levo minha vida na dependência de Deus, porque eu creio no céu. Eu creio no céu, vou habitar no céu. Depois de 20 anos, Davi começa a reinar. E ele sabe da história toda, é o rei. Ele ajunta uma tropa grande de crentes, uma banda de música, saltério, pandeiros, e vai: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. De repente, o boi tropeça, a arca sacode, Uzá vai, corre lá para escorar a arca e leva um corte de cima para baixo, as suas vísceras são derramadas. Que tanta alegria é essa? Acabou em segundos. Quantos congressos a gente participa, quantas escolas bíblicas, e quando termina, tudo zerado, da mesma forma, não muda nada. Eles estavam ali numa festa muito grande, carregando a arca, estava fora do lugar, e um homem atravessado derrama suas vísceras. E Davi agora para, o que ele vai fazer? Ele olha para um lado, olha para o outro, está na estrada que não tem nada. Ele estava fora dos portais, estava na estrada. Ele olha em volta e vê uma tapera. Sabe o que é tapera? Casa de pau a pique, uma casa humilde. Morava um homem lá que era ilustre desconhecido. Primeiro Crônicas, quando se fala de livro, é masculino. Então, carta é feminino. Então, caso você pode dizer primeira, mas livro, por exemplo, não se pode falar primeira Crônicas. É primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Então, quando eu pego primeiro Crônicas 13, versos 12 a 14, eu quero destacar o versículo 14, mas vou começar com 12. Naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? É uma pergunta, uma interrogação. Pelo que Davi não trouxe a arca assim, na cidade de Davi, porém fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa.
O Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Vamos voltar um pouquinho atrás, na casa de Abinadab. Não aconteceu nada, nem de bom, nem de ruim. Sabe, irmãos, quando a gente tem uma vida assim, não melhora e nem piora, fica ali morno. A Bíblia diz que o Senhor vomita o que é morno, porque coisas mornas traz asco, traz vômito. Nós precisamos ser ou quente de vez, ou frio de vez, mas não pode ser morno. Nós não podemos generalizar, mas ultimamente eu tenho percebido que a arca de Deus não está dentro das nossas casas. Nós não temos uma vida realmente de crente. E eu não vim aqui para fazer o papel do pastor presidente, não. A exortação é ele que dá, ou a quem ele delegar. Mas eu estou falando aqui de Bíblia. O chamado de Deus para nós é para sermos famílias sacerdotais. Nós somos sacerdotes. Sabe qual é a diferença entre sacerdote e profeta? É que a seta do sacerdote está voltada de baixo para cima, e do profeta de cima para baixo. Como sacerdote eu oro dizendo: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, a minha família, minhas filhas, minha esposa, eu estou jogando de baixo para cima. Ó, sacerdote é de baixo para cima, é de baixo para cima. Toma a minha filha, toma meu filho, toma a minha casa, minha vida. Senhor, cuida, orienta, dirija, segura, sustenta, Senhor. E como profeta, assim diz o Senhor. É uma casa que tem ordem. O chamado de Deus para nós é para sermos família sacerdotal, o que vive o temor do Senhor na casa e não somente na igreja. A arca de Deus foi levada para duas casas, não apenas para uma, mas para duas. 20 anos na casa de Abinadab, não acontece nada. A família de Obed-edom, o levita de Gade, eu vou fazer uma ilustração para vocês. Não leve em consideração que está escrito assim, mas é o meu entendimento. Eu creio que na casa de Abinadab a arca estava no canto da casa empoeirada, mas Obed não, ele botou no centro, onde passava, reverenciava ali, porque ali o símbolo da presença da glória de Deus, o símbolo, ele cuidava. A mulher estéril ficou grávida. As criações que ele tinha não dava, a cria começou a dar cria, o campo começou a produzir, ele começou a ser abençoado. Agora uma preocupação passa por ele. Davi bateu na porta e disse: você vai guardar esse objeto aqui, porque depois eu venho buscar. Haverá um tempo que eu vou bater na tua porta. E ele começa a desenvolver a vida dele ministerial, a vida sacerdotal, a vida de pai, mãe. Começa a produzir, começa a ter alegria, começa a desenvolver em todas as áreas da sua vida. Mas um dia ele sabia que ele tinha que abrir mão daquele objeto. E um dia ele está lá no campo, e alguém bate a porta, e a mulher grita: Obed! Epa, é o rei. O rei foi reconhecido pela esposa de Obed. Ele veio fazer o quê? Buscar a arca. Agora, Obed pensa assim, talvez ele tenha pensado: não vou devolver, está na minha casa, não vou devolver. Mas ele para um instante para refletir, ele podia fazer isso. O rei tinha toda a autoridade. Ele pensa como seria a vida dele, e aí diz uma coisa que para mim é
uma tijolada do Espírito. Fala, meu rei, a arca vai. Põe uma vírgula nisso aí. Quem vem depois da vírgula? Mas eu vou com ela. Aleluia. Irmãos, é isso que Deus espera de nós. A nossa família sacerdotal, uma família que serve a Deus, uma família que cuida. Irmãos, na realidade existe uma grande diferença das famílias quando estão na igreja. Das mesmas famílias em suas casas. Antes da arca de Deus ir para a cidade do rei, ela ficou duas famílias, 20 anos na casa de Abinadab e alguns meses na casa de Obed-edom. E antes da arca ir para o templo, que seria construído por Salomão, sonhado pelo rei Davi, ela precisou passar um tempinho fora na família de alguém, essas duas famílias que eu já coloquei. Será que esta arca de Deus, ela era o objeto mais precioso, mais sagrado na casa de Abinadab? Será? Eu creio que nós temos o direito de pensar. Porque não aconteceu nada. Um dia desse teve um americano pregando na nossa igreja, ele contou uma coisa que para mim era uma piada, né? Ele falou, olha, eu era da igreja batista e tinha um burro cego. Ele tinha um burro que era cego. Aí ele falou para um amigo, agora eu estou na Assembleia de Deus. Aí o amigo falou assim, amigo, você está na Assembleia de Deus? Por que que teu burro ainda continua cego? Falou, porque ele continua batista. Só pode ser brincadeira, né? Mas a arca, nós precisamos ser família. E para ter mais família, desejo o quê? É o que nós temos em Cristo. O que nós temos em Cristo? A vida que nós temos em Cristo não termina quando a escola legal termina, quando o culto da igreja termina. Ela dá continuidade. Então você chega em casa, tira o sapato, põe o chinelo, põe uma roupa mais leve, toma um banho se quiser, se não quiser fica sem banho. E pensando em família, nós pensamos uma coisa, fazer junto, um acróstico da família. Eu poderia fazer aqui um acróstico, cada letra da palavra família. A primeira letra, a letra F, fala de fazer juntos. O que você tem feito junto com a sua família? Quando eu não oro quase nada, eu oro 3 vezes. Minha esposa está aqui. Eu oro no café da manhã, oro no almoço, oro no lanche para dormir. Isso já ficou uma reza, porque eu e minha esposa, nós não sabemos comer sem agradecer. E a nossa oração é assim, Senhor, assim como Tu tens provido pão para mim, para nós aqui, provenha também para a nossa família, as nossas filhas, nossos netos. Eu tenho neto com 18 anos, provenha, Senhor. Eu e a minha esposa, nós moramos sozinhos. Tem mais ninguém, você passa a pergunta. Então, o F de fazer juntos, nós precisamos ter isso guardadinho conosco. Vamos fazer juntos. Tem um obreiro na nossa igreja que durante o tempo que ele está lá, nós temos, por exemplo, 24 santas ceias por ano, que é todo domingo, primeiro domingo pela manhã e toda terça-feira à noite. Nesses anos todos que ele teve lá, esse irmão até cantor, pastor, nunca perdeu uma santa ceia. Durante os 25 anos que eu estou lá, nunca perdi um Réveillon, a virada de ano.
no dia 31 de dezembro, nunca perdi. Eu deixo qualquer coisa para passar a virada de ano junto com os meus irmãos. Agora, a letra F de fazer junto vem a A de alegria. Me responda as perguntas com sinceridade. Você tem vontade de voltar para casa depois de um dia de trabalho? Pense nisso. Sente desejo de voltar para casa? Irmãos, às vezes eu viajo, fico em bons hotéis, pastores me colocam em bons hotéis. Agora mesmo lá em Santa Catarina, eu fiquei num hotel bom, café da manhã caprichado, bom mesmo. A cama boa, ar-condicionado, tudo direitinho. Mas quando eu chego na minha casa, não tem coisa melhor. O travesseiro ainda levo, eu levo no carro para você. Mas a minha casa é a melhor casa do planeta. Quando eu chego ali, pego o chinelo, entro ali naquele pijama, ali é o melhor lugar do mundo. Então eu tenho alegria de vir para casa. Chegou a hora de ir para casa, eu tenho alegria. E sabe onde eu moro? Eu moro num lugar que não precisa pegar Uber nem nada. Porque saindo do púlpito da igreja até entrar no portão da cozinha, 5 metros. 5 metros. Então você tem vontade de vir para casa ou você inventa atividade para não vir para casa? Eu conheço casos assim. A pessoa inventa uma coisa para só chegar em casa muito tarde. A sua casa é um lugar de refrigério, você se sente bem ali? Sente sossego, sente paz? Vou ensinar alguns truques aqui. Se a tua esposa começar a falar muito, enche a boca d'água. Mas não brigue com ela. Não brigue com ela. Irmãos, ela tem o direito de falar o que ela quiser falar. Ela tem boca para falar e você tem ouvido para ouvir. Não brigue com a tua esposa, principalmente se ela já é mãe de filho, de filha, não brigue. A minha esposa conta aquelas histórias lá mesmo de Troncoso, lá de Maceió, sabe aquelas histórias todas, eu escuto. É a melhor coisa que eu faço. Não quero brigar com a minha esposa. Depois eu vou na terça-feira dar doutrina para a igreja, como? Me avisa aí a hora da parada aí, porque depois que eu começo vai até meia-noite. Brincadeira, irmão. Qual foi a última vez que você chorou de rir com a sua família? Qual foi a última vez que você riu de dar dor de barriga? Em casa que nos sentimos seguros, quando foi? Deixamos o mundo lá fora e permanecemos em segurança, porque temos a Jesus Cristo. A minha casa é o meu refúgio. Fale comigo, a minha casa é o meu refúgio, a minha alegria, a minha família. Então a casa também é um lugar da nossa felicidade mais verdadeira, mais pura. A minha esposa ontem fez uma comida que é muito forte. E eu falando com a minha irmã, que mora lá em Codesburgo, ela é missionária. Ela falou: você teve coragem de comer mocotó com essa lua? Eu falei: minha irmã, se você tem mocotó aí na tua geladeira e vai esperar ficar fresco, aí nesse lugar aí, não fica fresco nunca. Aqui no Rio ainda tem tempo de fica fresquinho. Mas aí liga o ar-condicionado, mas soa pra caramba. Comi aquele mocotó. Depois dá uma fogueira. Que coisa boa, minha esposa sabe fazer mesmo. Então a casa é o lugar da nossa felicidade verdadeira. E é em Deus que o nosso coração encontra deleite mais profundo dentro de casa. Porque eu e minha casa servimos a Deus. Olha, eu quero que os irmãos faltar 5 minutos aqui. Quem é que está controlando aí para fazer o intervalo? 5 minutos, ok.
Então, vamos, na família tem a letra M? Família tem a letra M? Tem. Então vamos falar essa letra M de ministério. O nosso primeiro e principal ministério é a nossa família, a nossa casa. Sabe, meu querido obreiro, quem você pastoreia em primeiro lugar é a tua casa. Teus filhos, tua esposa, você pastoreia em primeiro lugar. Alguém disse: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso vai compensar que para você alcançar aquele sucesso, teve que enfraquecer a tua família, enfraquecer a tua casa. A família é o nosso maior patrimônio. E nós estamos reunidos aqui por causa disso, por causa da família. Eu poderia pregar em muitos outros temas, mas a preciosa, o mais precioso dos tesouros, mais caro de todos os troféus, de todos, mais cobiçado é nosso ministério em família. Eu tenho assim uma preocupação muito grande com essa questão de ministério. Já pensou um dia você ouvir da tua esposa assim: você é crente só lá na igreja, você é crente lá? Aqui, um dia um filho falou assim: pai, vamos morar na igreja, pai. Por que você quer morar na igreja? Porque na igreja você é muito legal, na igreja você é muito bom, mas em casa não, em casa você é muito mal, pai. Qual é o investimento que nós estamos fazendo na nossa família? Agora sim, é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Eu vou, a partir daqui, dar um intervalo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, e outra pessoa da sua casa, nego a velha é pior do que o infiel. Que coisa boa quando a esposa dá testemunho do marido. Meu marido é um homem de Deus. Pronto. Meu marido é um homem de Deus. Meu pai é um homem de Deus. Hoje a minha filha, 54 anos, ligou para pedir um conselho na situação que aconteceu lá. Dificilmente ela faz isso: pai, o que eu devo fazer? Quantos necessitam de oração? Vamos então ficar de pé para orar por essa parte aqui.